Olá, alunos, tudo bem? Espero que estejam todos bem e se cuidando. Eu sou a professora Amanda de História e o material que vocês receberam nesta quinta remessa de atividades domiciliares programadas tem como tema o surgimento da escrita. A gente não consegue imaginar o mundo de hoje sem a presença da escrita. Mas quando ela surgiu? Qual o motivo? Quais foram os primeiros povos que produziram a escrita? Ela era parecida ou muito diferente do que é hoje? Não, isso não é um Globo Repórter, esse é o vídeo de hoje. E vão ser alguns dos questionamentos que são respondidos tanto no texto que vocês receberam, quanto aqui nesse vídeo. Então vamos lá. Quando surgiu e quais primeiros povos a produzirem a escrita? A gente tem um consenso entre os historiadores e os linguistas a partir de evidências materiais, como fontes em tabuletas de argila, de papiros, inscrições em paredes, que a escrita foi inventada pelos sumérios, um povo que viveu na Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, que são no território do atual Iraque e do Kuwait, por volta aí de 5.000 a.C. até 1.900 a.C. Entre as contribuições deste povo está a invenção da escrita, ocorrida por volta do ano 4.000 a.C. Os egípcios também criaram uma forma de escrita, os hieróglifos, pouco tempo depois. A escrita dos sumérios é chamada de cuneiforme, porque eles usavam um instrumento chamado de cunha, que podia ser de madeira ou de metal, lembrando uma espécie de lápis, e usavam a argila em formato de tabletes para escrever. Já os egípcios usavam o papiro, que é uma espécie de papel e tecido, feito a partir do entrelaçamento das fibras do papiro, que é um vegetal que cresce às margens do rio Nilo. Eles usavam tintas feitas com vegetais e minérios. Qual o motivo? Quando a gente pensa na escrita, normalmente a gente associa a ideia de comunicação. Escrevemos para nos comunicar, para transmitir o nosso pensamento. No entanto, a escrita não surgiu com esse objetivo. A função era bem prática, porque era preciso ter alguma forma de registrar o que se plantou, o que se colheu, o que foi trocado, o que foi vendido, o que sobrou. E assim, então, surge a escrita, com o objetivo de registrar a produção, a troca, a venda de alimentos e outros produtos. Os primeiros tipos de escrita. Há diversas formas de se escrever. Os sumérios e os egípcios, em seus primeiros registros, utilizavam uma forma chamada de pictográfica, ou seja, a partir de desenhos que representavam o que se queria dizer. Se falava de pássaros, se desenhavam pássaros. Com o tempo se viu que isso não era suficiente, não dava conta de representar a fala, e por isso foram surgindo outras formas, como, por exemplo, a combinação de desenhos que juntos representavam outras palavras e ideias. É por isso que, além dos hieróglifos, os egípcios desenvolveram outras formas, como o demótico e o erático. E foi com estas formas, inclusive, que se conseguiu descobrir o significado dos hieróglifos. Quando se encontrou a Pedra de Roseta, que é uma pedra feita de basalto, no qual tem um texto em grego, demótico e hieroglífico. E ao comparar os três, o francês, o Jean-François Champollion, fez a tradução a partir, e então escreveu um livro de gramática sobre os hieróglifos, possibilitando então a leitura das inscrições em papiros, pirâmides e tumbas. Outra forma importante de escrita é a que a gente usa hoje, na qual letras representam sons. A escrita fonética foi uma invenção de um outro povo que viveu na região do mar Mediterrâneo, os fenícios. Os gregos, que faziam comércio com os fenícios, conheceram esse sistema de escrita e aí surgiu então o alfabeto, que é o nome das duas primeiras letras dos gregos, alfa e beta. Os romanos, ao dominarem a região da Grécia, se apropriaram deste sistema, mas introduziram uma modificação importante, as vogais. O sistema que usamos hoje é o latino, criado pelos romanos, mas a sua origem é fenícia. Não podemos esquecer que outros povos ao redor do mundo criaram outras formas de registro escrito. É o caso dos chineses com os ideogramas, que são um tipo de desenho que representa ideias e influenciou os ideogramas japoneses e coreanos. Ter um sistema de escrita, no entanto, não significa que esse povo é mais avançado e nem melhor do que outros, assim como não significa que os povos que não tenham desenvolvido escrita não tenham história. Vamos aos exercícios. Na questão 1, há 4 perguntas que vocês conseguem responder lendo o texto novamente e também usando o vídeo aqui para isso.
A questão 2 é sobre os tipos e formas de escrita e qual delas é mais parecida com a nossa. Para isso, vale novamente ler o texto e rever o vídeo. A questão 3 é para vocês escreverem o nome de vocês usando a escrita fonética. Antes de ser alfabeto, tem a imagem ao lado para vocês se guiarem. A questão 4 é uma charge que mostra vários tipos de escrita ao longo da história e questões sobre isso. Todas as questões devem ser respondidas no verso da folha. Hoje é isso, pessoal. Se tiverem dúvidas, entrem em contato com a prof pelas redes sociais. Fiquem bem, se cuidem. Até a próxima!